Fala, seus catimba, como vocês estão? Tudo bem? A noite aí de final de Recopa, vim falar com vocês aqui sobre Flamengo e Lanús, a final que acabou de terminar, e o Flamengo perdeu a final para o Lanús, na verdade, o Lanús campeão da Recopa. O Lanús então que ganha na Argentina 1-0 e na prorrogação consegue o 3-2, uma virada de uma virada, né? Um jogo com bastante coisa pra gente falar. Então vamos embora pro vídeo que é isso. Bom, primeiro tempo assim, primeiramente muita chuva no Rio de Janeiro, né? Então assim, o jogo foi debaixo de muita chuva. Um primeiro tempo fraco no que diz respeito a jogo, né? O Flamengo teve a bola praticamente o tempo todo, mas com pouca inspiração, né? Samuel Lino ali pelo lado esquerdo muito mal na partida. O meio-campo do Flamengo não conseguia fazer o time desenrolar ali aquela marcação muito forte que o Lanús se propôs a fazer desde o início do jogo. A gente teve ali poucas chances. O Flamengo teve as principais chances do primeiro tempo. Até os 25 minutos ali a gente teve duas chegadas do Carrascal muito boas e a grande chance do jogo para mim, do primeiro tempo pelo menos, o Plata no contra-ataque de um escanteio do Lanús saiu na frente, conseguiu fazer uma jogada legal e acabou desperdiçando, a bola caiu ali no pé direito dele e ele não conseguiu fazer o gol. E isso foi aos 25 minutos, aos 29 a gente tem o lance capital do jogo, na minha opinião, um erro grotesco, bizarro do Ayrton Lucas, que vai recuar uma bola pro Rossi, que escorrega e o cara consegue roubar a bola e fazer um gol praticamente do meio campo, né? O Rossi estava lá no meio campo, né, tentando fazer essa saída de jogo ali, mais apoiado ali no goleiro, e eles erram esse lance de uma maneira bizarra. E aí 1-0 pro Lanús, e é o que acontece, né? O Lanús se tranca na defesa, o Flamengo vai para cima com 79% de posse de bola no primeiro tempo. Muita coisa, cara, isso é muita coisa. O Flamengo, ele criou muito pouco com esse tanto de bola que teve, né? Achei muito passe pro lado, o Flamengo estava lento para sair jogando, né? Não achei assim que o Felipe Luiz foi feliz ali na escalação, né? Escalação com Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Pulgar, Arrascaeta, Carrascal, Lino e Plata no comando de ataque, né? Acho que o Ortiz faz muita falta pro Flamengo, cara, muita falta pro Flamengo, principalmente na saída de bola, né? O Ortiz tem uma capacidade de sair jogando muito grande, né? Tanto em bolas curtas como em bolas longas, ele consegue dar prosseguimento às jogadas, ele acha sempre o meia entre linhas, ele consegue achar o ponta pelo lado dele, ele consegue achar o ponta pelo outro lado. O Ortiz é um jogador essencial para o Flamengo, eu acho um jogadoraço, um zagueiraço, e faz muita falta, fez muita falta. O Danilo e o Léo Pereira são bons jogadores também, mas eu acho que o ponto de equilíbrio dessa saída de bola do Flamengo, claro, além do Jorginho, que é um jogador especial, eu acho que é o Léo Ortiz. A partir de então, o Flamengo com a bola, tentando, indo para cima e tudo mais, até que aos 37 minutos, né, uma jogada ali pela direita, um cruzamento cortado com a mão, pênalti para o Flamengo, bem marcado, né? Não tem muita discussão sobre o pênalti, né? O cara abriu muito o braço, né, na hora de fazer a contenção ali da jogada. E pênalti, a Arrascaeta não perde, né? Bateu com categoria, o goleiro foi na bola, foi bem na bola, bateu bem o Arrascaeta, empata o jogo, e aí o Flamengo cresce no jogo, mas cresce em domínio, cresce em posse de bola, mas não cresce em chances de gol, e o primeiro tempo acaba com o Flamengo em cima, mas eu achei que podia acontecer mais coisa, o Flamengo precisava de algo mais, assim, sabe? Aí vem o segundo tempo, cara, e o jogo continua na mesma pegada, bicho. O Flamengo em cima, ainda um pouco mais em cima do que o primeiro tempo, né? Por uma questão
de o Flamengo tá precisando do resultado, né? Vinha de uma derrota, então 1-1 não era o que o Flamengo precisava, pelo menos um gol precisava, né, para ir para prorrogação, para levar para os pênaltis e tudo mais. Então continuou para cima, mas o jogo não desenrolou, cara, até que o Felipe Luiz começou a fazer as alterações, né? Então, aos 57 entrou Cebolinha e Pedro, aos 62 entrou o restante da galera, né? O Paquetá e o Jorginho, que está voltando de lesão, primeiro jogo pós-lesão, e aos 72 ele tira o Varela e coloca o Bruno Henrique, leva o Cebolinha para a lateral direita, para tentar ali o abafa mesmo, né, no Lanús, para tentar chegar ao gol, fazer o 2-1 até que aos 80 minutos, numa jogada, mais uma vez, do Arrascaeta, que é o cara que resolve tudo pro Flamengo sempre, vai entrar na área driblando ali, um drible de corpo muito bonito, inclusive, um passe do Jorginho que vem por dentro, e ele é derrubado, é pênalti, mais um pênalti pro Flamengo, e mais um pênalti bem marcado. O cara calça ele por baixo, ele não consegue dar prosseguimento ao lance, quase fora da área, né, ali mais ou menos na linha da grande área ali, entrando para dentro da área, mas foi pênalti, um pênalti bem marcado. Dessa vez o Jorginho cobrou, não cobrou muito bem, como ele sempre cobra não, achei que foi uma batida ruim, mas é o que dizem, né? Pênalti bem batido, aquele que entra no gol, entrou 2-1 pro Flamengo, e daí para frente foi o Flamengo tentando ainda fazer o terceiro gol, e o Lanús conseguiu sair um pouco pro jogo ali, né? Viu que se ficasse muito atrás o tempo todo, podia dar ruim, né? Bom, pouca coisa aconteceu depois do pênalti, na verdade, né? O jogo ficou mais travado no meio-campo ali, Paquetá muito mal, o Pedro entrou muito mal também, eles não conseguiram fazer o jogo acontecer. O Paquetá, por ele ser meia, e eu acho que tem um problema no Paquetá, esse Paquetá do Flamengo, é que ele não consegue dar prosseguimento à maioria das jogadas. A bola chega nele, ele não consegue dar o passe, ele não consegue driblar, ele não consegue segurar a bola com o corpo, né? Não consegue proteger. Então a bola chega nele e trava, né? Ou ele erra um passe, ou ele não consegue proteger a bola e perde a bola, ele tenta o drible e não consegue, ele tenta um cruzamento que não sai muito legal. Então, assim, Paquetá muito mal, extremamente mal. O Pedro não tocou na bola, né? Não conseguiu participar de triangulações, que é uma coisa que ele faz com excelência. Não conseguiu proteger bolas, não conseguiu fazer o jogo fluir mesmo pro Flamengo. Eu acho que quem entrou melhor na partida foi o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, conseguindo fazer aquele corredor ali com o time do Lanús um pouquinho mais cansado, né? E aí conseguiu dar prosseguimento em algumas jogadas e tal, mas nada que fizesse eu pensar que o Flamengo ia fazer um gol. Sabe quando você tem a sensação que não vai sair o gol? Essa era a minha sensação ali no final do segundo tempo. Aí veio a prorrogação e, cara, eu sou extremamente contra a prorrogação, odeio prorrogação, acho que tinha que acabar a prorrogação mesmo, assim, em todos os campeonatos, porque o que a gente vê são jogadores extremamente cansados, não conseguindo correr nem para frente nem para trás, e ele, quem consegue puxar aquele último arzinho ali, vai conseguir alguma coisa, sabe? Eu sempre tenho essa sensação. E por mim, acabava o jogo, ele ia direto para os pênaltis. Eu achei que ia para os pênaltis, sinceramente, porque o primeiro tempo não aconteceu absolutamente nada da prorrogação. E o início do segundo tempo da prorrogação também foi absolutamente nada. Nenhum time estava tendo chance, nem nada. O Flamengo continuou com a bola, o Lanús continuou marcando. E numa dessas aí, uma vacilada do Flamengo, o Lanús conseguiu fazer o segundo gol. E aí desestabiliza, né? E aí desestabiliza, o Flamengo já estava meio bagunçado por causa dessas mudanças ali do final do segundo tempo. E fisicamente bem abaixo do Lanús, já no final do segundo tempo, do tempo normal, eu já achei que o Flamengo estava bem abaixo, né? O Flamengo jogou 10 partidas a mais do que o Lanús em 2026. Isso faz muita diferença, né? O Lanús jogou bem menos partidas. Então, isso fez falta ali, fez diferença, na verdade, na hora do último sprint do jogo, né? Aí o Flamengo se jogou para frente, tentando aquele abafa, quem sabe fazer o terceiro gol para levar para os pênaltis, e mais uma escapada ali de contra-ataque. O Lanús fez o quarto gol, fez o terceiro gol, fechou a conta em 4-2 no agregado, na verdade. E é isso, o Flamengo perde mais uma final, né? Já tinha perdido para o Corinthians no início do ano,
a Supercopa do Brasil, agora perde para o Lanús a Recopa. Um início de ano difícil para o Flamengo, né? O Flamengo não tem entregado um bom futebol e também não tem entregado resultados, que foi o que entregou muito no ano passado, né? Acho que tem jogadores que tem que entregar mais, o Samuelino, o Paquetá, o Pedro, né? Esses jogadores têm muita capacidade técnica e tem que entregar mais, não tem desculpa mesmo assim. E o Felipe Luiz, acho que falta um pouco dele entregar mais repertório para esse time, sabe? O Felipe Luiz é um grande treinador. Eu gosto muito do jeito do Felipe Luiz treinar, do estilo de jogo que o Felipe Luiz tenta colocar nos seus jogos, né, no Flamengo. Mas eu acho que chegou um momento que ele precisa de algo mais, ele precisa de mais repertório, ele precisa fazer esse time ter variações táticas, ter variações de jogadas dentro de um jogo. Eu acho que esse jogo faltou muito disso, faltou muito dessas variações táticas, faltou muito dessas variações de movimentos de jogo, de jogadas ensaiadas, de ter uma bola parada um pouco mais forte ofensivamente. Eu acho que falta ainda bastante coisa para o Flamengo se encontrar de novo e os caras têm que entregar mais. É isso, eu sou o André, esse aqui é o canal Catimba, e se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com quem você acha que vai gostar do vídeo, vai querer trocar uma ideia comigo aqui nos comentários. Se você discorda de mim, comenta aqui. Se você concorda comigo, comenta aqui também para eu saber, para a gente trocar essa ideia. Eu e Teus também sempre, segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã, para poder trocar essa ideia sobre futebol, falar dos jogos, falar da rodada, falar um pouquinho de campeonatos internacionais também. Então não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar com aquela pessoa que você gosta e até o próximo vídeo. Falou!